Hoje o 10 por 1 é com a sommelier Keile Oliveira e é uma parceria com o jornal 7 Dias. Nós somos recebidos pela sommelier Keile Oliveira, referência internacional em vinhos, que nos brindou com uma deliciosa conversa sobre essa bebida, que já caiu no gosto de muitos e oferta opções acessíveis aos variados paladares. A agradável anfitriã nos ensina sobre tipos, estilos, paladar, densidade, tempo de armazenamento, melhores uvas e outras informações ligadas ao tema. Fora isso, para os menos avançados no assunto, ela dá dicas básicas para os iniciantes não errarem na escolha e nem na combinação da bebida. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Tintim e saúde. Doutora Keile, mais ou menos quantos cursos e especializações? Pergunta difícil, hein, Nen? Mas bastante? Não, alguns Alguns cursos. o quê? Mais de 5? Mais de 5. Já comecei tem um pouquinho mais de 10 anos, então rodei um pouquinho por aí. Esse negócio você começa, não termina, nunca, né? Porque conhecimento não tem fim. Você já e o tem vinho é isso. Marca própria hoje? Tenho o KO, né? Que é o Keile Oliveira, ou Keile Oliveira. E aí tem um projeto para gostar de vinho também, que está muito vinculado a essa questão dos cursos, que com esse conhecimento aí que eu fui adquirindo ao longo dos anos, a ideia é passar isso para as pessoas. Existe uma definição conceitual de vinho? Sim, por lei, até pela legislação, você tem que ter esse conceito, né? O vinho é só feito de uva, não tem outra fruta, e tem que ser de fruta sã, madura, né? Então tem que ter uma fruta íntegra para você fazer. Mas o conceito é esse, e ele está na legislação, como vinho só de uva. Derivado de uva? Só uva. Só uva. Só uva. Quais são os tipos de vinho? Os tipos, basicamente, a gente vai falar do básico. Nós temos o vinho, aqui tem um exemplar, nós temos o espumante, que tem as borbulhas, né, que é o CO2 que fica preso ali nele, no processo natural, não é adicionado. Nós temos o vinho tranquilo, que é um vinho que não tem aquela borbulha, então não tem pressão, porque aquela pressão na fermentação ela vai embora. E nós temos o vinho fortificado. O vinho fortificado, o nome já diz, né? Ele é fortificado com álcool, então ele tem um teor alcoólico maior. Então esses basicamente são esses três tipos de vinho. E os são estilos? Os tipos. Quais tá. são os estilos? Eu digo que a gente sabe que todos os tipos vai ter todos os estilos. Então os estilos básicos são o branco, o tinto e no meio aí está o rosé. Então são esses os estilos de vinhos. Então a gente tem os três tipos e os três estilos básicos são esses aí. E quanto ao paladar? Seco? Meio seco? Quais são os? Doce, né? Isso aí é a quantidade de açúcar que na hora da sua fermentação vai sobrar aqui no vinho. Então se sobrar muito açúcar, você vai ter um vinho doce. Se sobrar mais ou menos açúcar, um vinho meio doce. E se a gente conseguir fermentar todo o açúcar, quase todo o açúcar, a gente vai ter um vinho seco, né? Uvas, quais são as mais comuns e a diferença entre elas? A gente tem as uvas, a gente tem um grupo de uvas que chama uvas americanas, que são as uvas de mesa, uva que a gente come e que faz vinhos mais simples, e a gente tem as uvas vitis viníferas, que são europeias, que a gente faz o vinho mais refinado, que são os vinhos que a gente chama de vinhos finos, que pela legislação também tem que constar no rótulo. Então a gente tem as uvas de mesa, que são americanas, e as uvas mais elaboradas, de vinhos mais elaborados, que são as uvas viníferas ou europeias. Como escolher um vinho de qualidade? Pois é, tirando o gosto, né? Porque a gente pode escolher pelo gosto da gente também, e à medida que o tempo vai passando, você vai refinando o seu paladar. Então, qualidade. Primeiro, você vê que se é um vinho fino, que está constando no rótulo, vinho fino de mesa, tá? Ele está sempre constando aqui você vai ver aqui, ó, vinho fino de mesa, está constando. E o outro, no Brasil, que é aquele feito com as uvas americanas, ele está escrito vinho de mesa. Essa é uma diferença. Daí você já sabe que você vai comprar um vinho de mesa, que são as uvas que não são complexas, mas tem o público dela, né? E a maioria de nós começou lá. Os vinhos de garrafão. Os vinhos de garrafão, né? E aí você vai tendo uma complexidade maior. Então já é um padrão qualitativo melhor. São as uvas próprias para fazer vinho, que aí a gente já cai, por exemplo, nas castas internacionais, que são os nomes das uvas, né? Que é nos tintos mesmo, Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Syrah.
Então e as brancas, as mais comuns, né, que são, a gente diz, internacionais, a gente tem a Chardonnay, que é a rainha das uvas brancas, a Riesling, a Sauvignon Blanc. Então a gente tem um universo de uvas aí. Já é uma diretriz. Sino já é um bom caminho, que você vai ter umas uvas de qualidade melhor. Combinação de alimentos. Qual vinho combina com o quê? Harmonização, né? A gente fala que é harmonização por quê? Até no espanhol a gente diz que é maridade, que significa casamento, que é a intenção no casamento que um melhore o outro, né? Que o vinho melhore a comida, que a comida melhore o vinho. Então, essa é a intenção de se harmonizar. Então, existem umas regrinhas muito básicas, assim, que a maioria das pessoas conhecem, que é você harmonizar o vinho branco com carne branca, por exemplo, e o vinho tinto com carnes vermelhas, peixe com carnes brancas. Aí você vai para uma massa. A massa já te pede, depende do molho, né? O molho que vai te puxar. Uma comida muito potente, você vai pedir um vinho mais potente. Então tem isso. Mais forte a comida, mais encorpado o vinho. Basicamente isso aí. Pode tomar vinho com doce? Opa, são vinhos maravilhosos, né? São os vinhos doces, mas a gente chama de vinhos de sobremesa, até tem uns que são vinhos de meditação, são grandíssimos vinhos, mas o seu vinho, ele pode ser o seu doce, por exemplo, você faz um jantar harmonizado, por exemplo, você começa com um vinho mais leve e você fecha o seu jantar com ou você usa o seu vinho doce de sobremesa como a sua sobremesa, ou você pode harmonizá-lo com uma sobremesa doce também, ou salgada até. Existe essa por contraposição, assim, por diferentes gostos. Os vinhos hoje nacionais são tão bons quanto os estrangeiros? Os vinhos nacionais hoje cada vez estão melhores, né? A nossa história é muito nova de vinhos, mas a gente não está deixando a desejar não para o mundo aí. E os espumantes nossos são vinhos de altíssima qualidade, cada dia melhores, e é um incentivo que eu faço aqui para as pessoas que eu dou, para as pessoas tomarem vinho brasileiro, porque a qualidade está altíssima e a gente está ganhando prêmios lá fora, a gente está sendo surpreendido cada dia mais. A gente tem muito potencial, né? Por que cheirar o vinho? Por que cheirar? Porque começa no cheiro, né? O prazer começa aqui. Então você antevê, você já sabe o que está te esperando ali. Claro que surpreende, às vezes o aroma é muito melhor que na boca, mas às vezes a boca é muito melhor que o aroma. Mas seu prazer já começa aí. E a gente diz que o vinho é vivo. Então na hora que você coloca o vinho, ele não abriu ainda. Então ele vai evoluindo, ele vai te dando aromas diferentes. É aquilo que a gente falava de bouquet também, ele tem são vinhos que têm uma amplitude de aromas muito interessantes. Então você cheira porque é muito prazeroso. Por que olhar a rolha? A rolha, vamos lá. A rolha, a gente olha, primeiro, quando você olha, ela já te dá uma ideia. Por exemplo, essa rolha está íntegra, né? Fechadinha, o vinho bateu aqui. Se você vira a rolha com aqueles veios assim, vermelho, é um sinal que o seu vinho pode estar oxidado. A rolha estragada também pode te dar alguns indícios. Opa, esse vinho teve contato com ar e oxidou. Então, olhar a rolha já te dá alguns indícios do vinho, se está bom ou não, de conservação. O tipo de taça interfere no gosto do vinho? Olha, a taça de cristal é melhor porque ela quebra alguns aromas e te leva mais à boca. Mas interfere. Por exemplo, a gente está com taças diferentes aqui. Essa é a taça flauta, né? Hoje tem uma tendência também a tulipa, mas é uma taça que foi feita para ela segurar o meu CO2 que está aí. Olha, que está aqui. A gente abriu esse vinho tem muito tempo e o CO2 ainda está, as borbulhas estão aí fazendo bonito, né? Então, esse tipo de taça é adequada para espumante. Essa taça aqui, esse vinho, é um vinho um pouco mais complexo, ele de 2013, e você vê que a gente já está aqui, ele mudou muito o aroma. Então, uma taça um pouco maior vai favorecer mais o aroma do vinho, vai nos dar aromas bem mais interessantes. Ao passo que se você tiver uma taça muito pequenininha, primeiro que você não consegue rodar a sua taça. E segundo que você não consegue aerar e conseguir fazer com que esse vinho rode aqui com complexidade de aroma. O tamanho da ressaca tem a ver com a qualidade do vinho? Ou a quantidade que você bebe? Olha, tem as duas coisas, né? Quantidade é a primeira coisa. Se você bebe muito, claro que você tem uma possibilidade muito maior de ter ressaca. Tem que ter parcimônia com o vinho. É uma bebida alcoólica e a gente tem respeitá-la. Mas uma dica, vou aproveitar e dar a dica. Por exemplo, você tomar sempre muita água. Se você toma essa quantidade de vinho, se você tomar o dobro de água, dificilmente você vai ficar embriagado, você vai ficar tonto, né?
Então o ideal é isso, e o vinho você vai rodando essa taça, vai conversando, então dificilmente você pega e toma muito rápido. Então é difícil você ficar mal com o vinho, né? E a quantidade realmente tem a ver. Mas o vinho ruim, às vezes o vinho de mesa, ele pode te dar uma ressaca, assim, né? Eu nunca tive, mas eu bebo pouco também. Há alguns hábitos a se evitar quando se toma vinho? Ou não? Hábitos? Sim. Primeiro beber muito. Eu acho que é uma bebida alcoólica. Eu acho que a gente tem que partir, eu parto desse princípio, né? E todo álcool em excesso, ele vai fazer mal à saúde. Então tem que ter parcimônia mesmo. E o vinho é para dar prazer, não é para embriagar, assim. Então o cuidado é esse, não tomar. Tem até uma história aí, uma taça de vinho. Acabou. Acabou? Até Não a sabia próxima.